Graças a Deus. Vamos lá, irmãos. Resumo do livro do profeta Ezequiel. Pode se assentar. Da parte 2. Bom, qual vai ser a temática dessa segunda parte? Nós vamos falar sobre o juízo das nações e a restauração definitiva do povo de Deus. A gente consegue se lembrar do que vimos até o capítulo 28? Conseguimos lembrar um pouco sobre o que aconteceu durante essa jornada do profeta Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 28? Como é que começa o livro de Ezequiel? Um de cada vez para não dar briga, porque senão a gente não consegue falar. A gente se lembra como é que começa o livro do profeta Ezequiel? Ezequiel estava onde? Vou dar aqui uma ajuda. Ezequiel estava onde? Estava ali junto ao rio Quebar. O rio Quebar era em Israel? Não, ele era na Babilônia, exatamente. Então, Ezequiel, ele já estava cativo. Tudo bem? Só para a gente relembrar. Ele já estava no cativeiro, já estava ali um tempo, e agora o Senhor, ele se revela para Ezequiel, e ele tem uma visão extraordinária junto ao rio Quebar. E lá no rio, perto do rio ali, ele vai ter uma visão de 4 seres. Estão lembrados? Esses 4 seres viventes são 4 querubins, né? E esses seres, eles são bem diferentes. São bem até estranhos, né? Se a gente parar para pensar com o pensamento humano. A gente lembra como é que eles eram? Tinha muitas asas, cara de homem, cara de leão. Urso não. Leão, águia, homem, e o quarto era o do boi, né? Novilho. Então, esses seres, eles tinham ali uma roda com eles, para onde eles se moviam, a roda se movia junto, era cheio de olhos. Estão lembrados mais ou menos como é que era essa visão? Era uma visão extraordinária que Ezequiel ele vai ter, e a partir disso ele tem um chamado profético. Ezequiel, ele era sacerdote, tá? Então ele era de uma linhagem sacerdotal, só que ele não exerce a função sacerdotal, ele exerce a função profética, tá bom? Então agora Ezequiel ele é chamado para ser profeta. Enquanto Ezequiel profetiza na Babilônia, quem está profetizando em Judá? Jeremias. Tá bom? E na Babilônia também vai se levantar um outro profeta que a gente vai ler. Já estamos lendo, né, na verdade, né, pastor? Já estamos lendo o livro dele, que é o livro do profeta Daniel. Tá? Então a gente está pegando aqui um paralelo entre esses 3 homens de Deus aqui. Tudo bem? E a partir disso, agora Ezequiel ele vai declarar uma série de juízos, principalmente contra Jerusalém. Tá? Então a glória do Senhor vai embora. Só relembrando um pouco das coisas que aconteceram. E agora a cidade cai pelas mãos do rei da Babilônia. Só que agora vai mudar um pouco o contexto. Tá? A partir do capítulo 29, que é onde a gente vai startar esse próximo estudo aqui, Deus vai fazer uma série de juízos contra o Egito e contra algumas nações que estão ali em volta de Jerusalém. E também vai vir uma palavra agora de restauração e consolo para o povo de Israel, tá? Então, a temática ela vai mudar um pouco nessa segunda parte do livro. Versículo-chave. O nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali. Está lá no final do livro. Qual o objetivo desse estudo? Mostrar que Deus não apenas julga o pecado. Olha só que ponto interessante. Mas restaura seu povo e volta a habitar com eles. Tá? Então, Deus ele não só exerce juízo para a destruição, mas Deus exerce juízo para uma restauração do seu povo. Até o capítulo 28, o que Ezequiel anunciou? Juízo sobre Judá, destruição contra Jerusalém, juízo contra vários povos e nações. Só que agora, a partir do capítulo 29, Deus ele conclui o julgamento contra as nações e começa a revelar um plano de restauração. Tudo bem, irmãos, até aqui? Uma pergunta para iniciar o estudo.
Qual é o objetivo de Deus? Destruir ou restaurar? O que os irmãos pensam disso? Restaurar? Todo mundo concorda? Destruir para restaurar. Alguém quer comentar? Isso é importante, tá? A gente tem essa percepção. Os irmãos de casa, se quiserem falar, também pode levantar a mãozinha aí, que a gente vai dar oportunidade para os irmãos falarem. O objetivo de Deus, como os irmãos falaram, é restaurar. Só que, a Rosana falou aqui, né? Às vezes a gente vai ter que passar pela moenda para ser restaurado. Tá? O povo de Israel cometeu, os irmãos que estão acompanhando o livro, sabe que o povo cometeu diversas atrocidades e abominações contra o Senhor. E isso custa caro. Isso tem um preço, tá? E agora o povo ele paga por esse preço e Deus mesmo assim demonstra graça e misericórdia. Tá tudo bem até aqui, irmãos? A gente está conseguindo se lembrar do que aconteceu até esse momento? Só para a gente poder recapitular e conseguir avançar. Os irmãos de casa, tá tudo bem, irmãos? Os irmãos estão conseguindo acompanhar aí? Amém. Nossa irmã Elaine deu joinha. Nossa irmã Cláudia também. Então vamos lá, vamos avançar. Primeiro bloco, a gente vai dividir aqui em 5 blocos, tá? Essa segunda parte do livro de Ezequiel. O primeiro bloco fala sobre o juízo contra o Egito, dos capítulos 29 ao 32. O Egito era a grande esperança política de Judá. Sempre que a Babilônia ameaçava Jerusalém, muitos queriam fazer aliança com o faraó, que é o rei do Egito, tá? Mas Deus já havia advertido por intermédio de Isaías e Jeremias: não confiem no Egito. O orgulho do faraó que declara: meu é o Nilo, eu mesmo fiz. Ele atribui a si aquilo que pertence somente a Deus. Por isso Deus o chama de grande monstro do Nilo e promete humilhá-lo. O Egito é chamado de cana quebrada pelo Senhor. Israel apoiava-se no Egito. Isso é interessante, né? Porque quando ele é chamado de cana quebrada, se você se apoia em algo quebrado, aquilo ali vira uma farpa contra você e você mesmo se machuca. Então, a mensagem profética é que o povo de Judá estava se apoiando em alguém que era quebrado. E eles iam se machucar fazendo isso, tá? Então, o Senhor, ele exerce um juízo contra o faraó e contra a nação do Egito. Muitas vezes fazemos o mesmo. Confiamos em dinheiro, política, emprego, influência. E Deus ensina que nenhum poder humano pode ocupar o seu lugar. Tá? Então, a primeira coisa para a gente poder entender aqui é que o Egito era uma nação soberba. O Egito era uma nação poderosa, mas uma nação que ficou soberba. E Judá, em vez de confiar no Senhor, confiou no Egito. Tudo bem? E o que vai acontecer? Todos aqueles que confiaram não no Senhor iam pagar o preço por isso. Inclusive a nação de Judá. O que vai acontecer agora? Irmãos, isso não é novo. Tá? Os irmãos de casa, os irmãos que estão aqui. Isso não é novo. O povo já tinha se dividido em 2 reinos, em 2 nações. Lá no passado, Israel também confiava nas nações próximas a eles. Israel ali com a capital de Samaria. Agora Judá faz a mesma coisa confiando no Egito. Só que a confiança deveria estar em Deus, deveria estar no Senhor. Um exemplo para nós é esse entendimento, da gente observar o que acontecia naquela época e o que acontece hoje. Hoje a gente também às vezes não confia em Deus. A gente confia nos nossos recursos. Não é uma verdade? Eu confio no meu recurso. Eu confio no meu cartão de crédito, né? Confio no dinheiro que eu tenho no banco. Eu confio ali num parente. Mas às vezes eu não confio no socorro que vem de Deus. Irmãos, quando tudo falha, você só tem um lugar para confiar, né? Só em Deus. Então a gente precisa entender isso. O povo de Judá precisava entender isso. Mas não confiava no Senhor. Tá claro isso? Eles não confiavam no Senhor. Confiavam numa nação próxima a eles, iam pagar um valor financeiro, mas o próprio Egito, sendo soberbo, era uma nação que iria cair. O Ezequiel ele profetizou que o Egito
seria arrasado e nunca mais seria uma nação poderosa como antes. Se cumpriu. Tá? Então, os reis, eles se elevam, mas o Senhor abate e humilha reis, príncipes e governantes, porque a ele pertence todo o reino debaixo do céu. Tudo bem? Tá claro? Então, o Senhor tem toda a autoridade e ele abate quem quer e exalta quem ele quer também. Tudo bem? Esse primeiro bloco fala sobre essa questão sobre o Egito. Alguma dúvida? Algum ponto que os irmãos queiram comentar? Por que o povo e as pessoas não creem em Deus? Eles sendo ainda cristãos, tem muitos cristãos, muitos pastores na igreja, né, que deixa Deus para confiar numa nação poderosa, conforme o Senhor disse, o Senhor Jesus disse, creia, não somente pelaquilo que eu faço, mas pelas obras que vocês estão vendo, né, que eu tenho realizado entre vós. Gente, pelo amor de Deus, esse mundo tem dois governos. A minha família principal, primeiramente, serviu a Satanás. Mas por que chegamos a Jesus Cristo? Porque ele é melhor? Alguém falava para nós, olha, crê no Senhor Jesus, Jesus pode mudar a vida de vocês. Mudou mesmo, da vida que nós tínhamos para o que nós somos hoje. Irmão, como é que eu vou confiar em outro Deus, ou ter essa confiança que vocês disseram aí, no dinheiro, nisso, naquilo, se eu entendo e compreendo que Deus é que me mantém? Glória a Jesus. Coisa maravilhosa, né, que o pastor Eli trouxe aqui, né? E é exatamente isso. Só que nem todo mundo tem esse pensamento que o pastor falou. Nem todo mundo tem. Muitas pessoas estão mais preocupadas em confiar nos seus próprios recursos. E quando o recurso dela acaba, às vezes, nem assim ela se dobra diante do Deus verdadeiro. Mesmo assim, eles querem confiar em terceiros. Mesmo assim, eles querem acreditar em qualquer outra coisa que não seja o auxílio de Deus. Tá? Existem corações que são endurecidos, irmãos. E é uma realidade. Foi uma realidade na época do povo de Judá e é uma realidade hoje. Mas o que o pastor Eli falou é maravilhoso. Nós que conhecemos a Deus e confiamos nele, a gente não tem outro bem além do Senhor, como o salmista fala, né? Não tem outro bem além de ti. A confiança tem que ser plena e completa no Senhor. Seja no momento de bonança ou no momento de adversidade. Pastor, Pode falar. mas essa confiança é uma atitude pessoal, né? Porque o povo de Israel conhecia Deus, viu os milagres de Deus, mas decidiram não confiar em Deus. Então, é uma questão de fé, né? E é uma questão de posição pessoal também, porque se o camarada não tem recursos, e aí só tem a opção de confiar em Deus mesmo, né? Mas aquele que tem fé, mesmo tendo tudo ao redor dele, à disposição dele, ele continua na opção de confiar em Deus em primeiro lugar, né? O rei Davi era um exemplo bom disso, né? Ele, quando rei, tinha todos os recursos à mão dele, mas ele decidia confiar em Deus. Perfeito. E é exatamente isso. Isso está no coração, tá? Se o nosso coração é voltado para o Senhor ou não. Muito bom. Tá? É sempre bom quando os irmãos trazem um comentário que enriquece muito o nosso entendimento a respeito do texto. Tá? Então vamos lá. Vamos para o bloco 2. O bloco 2 fala sobre o atalaia e o novo começo. Tá? Mais uma vez aqui vamos enxergar Ezequiel como o atalaia de Deus. Jerusalém finalmente cai. A cidade finalmente é sitiada por completa e vencida. Agora a missão ela muda. Ezequiel deixa de anunciar apenas o juízo, a destruição, e passa a anunciar o quê? Esperança. Tá? Agora o discurso vai mudar. Ele não vai falar só sobre o juízo de Deus, vai falar sobre uma esperança vindoura que Deus promete para o seu povo. O atalaia na antiguidade permanecia sobre os muros, para a gente ter uma percepção do que era o atalaia, e quando via o inimigo, tocava a trombeta. Tá? Ele anunciava que o inimigo estava vindo. Essa era a função do atalaia. Deus ele vai comparar isso com o profeta. Tá? Sua responsabilidade era avisar, era anunciar. A decisão de ouvir, como o pastor falou, era do povo. Tá? Então, o atalaia, ele sinaliza. Perdão. Ele sinaliza, olha,
Estamos indo por um caminho errado. Estamos fazendo o que desagrada ao Senhor. Estamos cometendo pecado. Isso vai nos levar para a destruição. Esse não é o caminho. E o atalaia está sempre anunciando. Se o ímpio ouvir e se converter, maravilha, né? Mas se ele não ouvir, o seu sangue será sobre a sua cabeça, né? É um termo muito bíblico em que os profetas eles falavam isso. Então, o atalaia ele tinha esse propósito, tá? Tinha essa missão de anunciar o juízo de Deus. O profeta é a boca de Deus. A gente ainda não entrou no profeta Amós, mas sempre eu gosto de citar esse texto de Amós, quando fala que o Senhor não fará coisa alguma sem antes anunciar o seu segredo aos seus servos, os profetas, tá? Está no livro do profeta Amós. Então, sempre o Senhor revela aos profetas. Sempre ele diz o que vai fazer. Será que o Senhor faria alguma coisa sem antes revelar? Não. Tá? Então, o Senhor sempre revela aos seus servos, os profetas, o que ele vai fazer. E aí cabe a nós, como povo, ouvir, dar atenção ou não. A gente vai ver isso toda a trajetória dos profetas. A gente viu isso em Jeremias. O povo deu ouvido para Jeremias? Não, né? Olha só como é que coisa interessante. A gente viu isso em Isaías também. Alguns dão ouvido, outros não, né? A gente está vendo isso em Ezequiel. Percebe que a história ela é assim parecida, né? O profeta ele anuncia e muitos rejeitam. O profeta fala e o povo não dá a devida atenção. O próprio Ezequiel ele era uma imagem viva do que Deus ia fazer. Ezequiel se deita lá na cidade. A gente viu isso na primeira parte do livro. Ezequiel faz as malas, como se estivesse indo para o exílio. Tá? Ezequiel fazendo a mala, indo para o exílio. Ezequiel faz isso. Constrói uma miniatura da cidade. Monta o cerco contra a cidade. Então, Deus ele mostrou de forma mais didática possível tudo que seria feito contra o povo e contra Jerusalém. Assim como Jeremias fez, desce a casa da orelha. Não é isso? Então, a gente viu uma série de questões aqui, só que o povo não dava a devida atenção e não acreditava. Por quê? Estavam apegados à sua própria religiosidade. Aqui está o templo do Senhor. O templo do Senhor não cai. O nome do Senhor está aqui. Não, isso não vai acontecer. Mas a gente viu isso na primeira parte do livro do profeta. A glória do Senhor saiu da casa. E a casa sem glória é só uma casa. Está vazio. Tá? Então, pode reunir o que for aqui dentro. Se a glória não estiver aqui, essa casa está vazia. Não tem nada. Tá? Então, é assim que funciona. Tudo bem? Deixa eu falar aqui. Pode falar. Então, interessante essa parte aqui, né? O profeta Ezequiel, ele fazia um teatro na cidade, tudo aquilo que Deus mandava fazer, ele fazia, né, de forma de uma representação teatral, e era uma forma de Deus falar também de uma forma visual, né, para o povo. Então, assim, interessante as maneiras de Deus falar, né? Ele fala por sonho, ele fala por visão, ele fala por revelação, ele fala verbalmente, por escrito e, se precisar, desenha. Até desenhar. Para que não haja nenhum tipo depois de desculpa de que Deus não tenha falado, né? Só não entende quem não quer, né, pastor? Exatamente. Exatamente. Deus ele mostrava, conforme o pastor e a Rosana comentaram aqui, de forma bem cristalina as coisas. Só que mesmo assim não davam crédito, né? Mesmo assim não dava crédito. Se renda para a Babilônia. Não, nós vamos permanecer. Os irmãos estudaram o livro do profeta Jeremias. Jeremias é um traidor. Jeremias falava assim, se rende, gente. Não. Zedequias, então, e bota o homem no tronco, joga o homem no buraco, faz aquele negócio todo. Ezequiel também sofre. Deus fala com Ezequiel, fala assim, Ezequiel, não estou te mandando em um povo de língua estrangeira. Mas vai ser difícil. Tu vou fazer a tua testa igual o teste de diamante. Tu vai bater cabeça com o pessoal lá, mas tu segura firme, porque o negócio não vai ser fácil, não. Porque o povo é rebelde. Ezequiel, essa casa é rebelde. A gente falou isso na semana passada.
O povo estava tão enrustido nos seus pecados que Deus ele trouxe ali o nome de homens extraordinários ali e falou que mesmo assim não ia adiantar se eles estivessem lá. Você se lembram disso? Quando falaram ali sobre Jó, sobre Noé, sobre Daniel. Mas se eles estivessem aqui, eles não iam salvar mulher, não iam salvar filho, não iam salvar parente, não iam salvar ninguém. Eles iam salvar só a si mesmo por causa da justiça deles, porque esse povo estava fundado em pecados. A gente viu em Ezequiel capítulo 8, quando o profeta teve visão, cavou aquele buraco, né? Lembra disso? Que ele entrou no templo, viu uma série de ídolos, de imagens. Irmãos, o povo estava afundado, tá? E aí não restava outra opção senão o juízo. Mas agora a gente está vendo uma promessa de restauração por meio da boca do atalaia de Deus, que é o profeta Ezequiel. Bloco de número 3. A restauração prometida. Vamos começar a entender isso aqui. Primeiro, há uma denúncia sobre os maus pastores. Era o pastor da Assembleia de Deus? Era o pastor da Batista? Era o pastor da Metodista? Não, irmão. A gente está falando aqui sobre os líderes do povo. Tá? Então, a gente está falando ali sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os príncipes, né? Todas aquelas pessoas que exerciam autoridade sobre o povo e tinham a responsabilidade de ensinar ao povo, mostrar a eles qual era o caminho correto e o caminho certo do Senhor. Tá? Só que esses líderes, que são chamados de pastores ali, a gente botou ali, reis, sacerdotes e líderes, eles cuidavam apenas de si mesmos. Não tinham preocupação em cuidar do povo para que o povo seguisse os ensinamentos do Senhor. Tá? Só que é uma promessa maravilhosa. Olha o que o Senhor vai dizer. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Olha a promessa que Deus vai fazer por meio da boca de Ezequiel. E ele acrescenta, levantarei um pastor, o meu servo Davi. Vemos nessa promessa um anúncio que prefigura o Messias. Tá bom? Cumprido, em Jesus, que é o bom pastor. Está lá em João capítulo 10, né? O novo coração, no capítulo 36, apresenta uma das maiores promessas do Antigo Testamento. Deus ele promete retirar o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. E mais, colocar o seu espírito dentro do seu povo. Não seria apenas uma reforma exterior. Não é disso que o profeta Ezequiel está falando. Tá? Ele está falando de algo interno, algo que vem lá dentro do ser humano. Ia ser uma transformação interna. E aí, por fim, isso culmina no capítulo 37, que é o capítulo talvez mais conhecido do livro do profeta Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. Tá? Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. O que a gente está observando aqui? Deus ele denuncia ali por meio do profeta que havia maus líderes, homens que não cuidavam do povo, mas cuidavam apenas de si. Deus ele promete que vai ele mesmo apacentar o seu povo, mas em paralelo ele fala que vai levantar um pastor e diz que esse pastor é Davi. Irmãos, na época de Ezequiel, Davi estava morto fazia muito tempo. Muito tempo. Mas bota tempo nisso. Né? Porque na época de Ezequiel, já estava acabando o reino de Judá. E Davi reinou sobre o reino unificado de Israel. Então fazia muitos anos que Davi já havia morrido. Mas o que então ele quer dizer quando ele diz que vai levantar Davi para reinar e ele será um príncipe perpétuo sobre o povo de Israel? Ele está falando sobre o Messias. Tá? Ele está falando sobre aquele descendente de Davi, aquele rei davídico que se levantaria na semelhança de Davi e ele regeria unificado o seu povo. Perceba a situação. Deus fala que ele mesmo vai apacentar. E ele também diz que levanta um pastor. Como é que ele apacenta e ele mesmo levanta alguém para apacentar? Essa pessoa que apacenta tem que ser divino. Vocês entendem aonde eu estou querendo chegar? Então a gente está falando do Messias, que ao mesmo tempo é homem, mas ao mesmo tempo é Deus. Então Deus ele apacenta o seu povo na figura do Messias, na figura da pessoa de Jesus Cristo. E ele também é o descendente de Davi. Tudo bem? Tá claro?
Todo mundo conseguiu acompanhar, compreender isso? Então, Deus ele vai trazer essa linguagem profética falando sobre Davi e sobre o pastoreio, apontando para o Messias, para o Salvador. E o próprio Jesus, irmãos, quando a gente chegar no Novo Testamento, às vezes a gente dá esses relances lá na frente, só para os irmãos poderem captar quando chegar lá. Jesus, eu vou falar Ezequiel 37 já já, mas Jesus lá na frente, o que ele vai dizer? Eu tenho outras ovelhas, vamos ver se vocês se lembram disso, que não pertencem a esse aprisco. Jesus ele fala isso lá no Evangelho de João. E ele vai dizer que ele vai juntar essas ovelhas que não eram daquele aprisco. Aquele aprisco que ele fala é o aprisco da casa de Israel ali. Assim, eu vou juntar essas ovelhas, vai ter um só rebanho e um só pastor. Tá? Jesus ele vai dizer isso lá no Evangelho de João. E é exatamente o que Ezequiel está dizendo aqui. Onde? No capítulo 37. Tá? A gente vai entrar nele agora para a gente poder compreender isso. Olha só que coisa maravilhosa. Ué, pastor, onde é que está dizendo isso no capítulo 37? Vou falar. Tá? Por quê? A gente, quando fala do capítulo 37, Ezequiel, o que a gente lembra? A gente lembra do vale seco. Né? A gente lembra que os ossos estavam sequíssimos. A gente lembra que o profeta é chamado por Deus e Deus pergunta para ele, Ezequiel, esses ossos aí podem viver? E Ezequiel é muito sábio, né? Ao dizer, Senhor, tu sabes. Eu não sei, né? Mas tu sabes. Então profetiza. Ezequiel recebe uma ordem. Isso a gente sabe de qual é salteado, né? Ezequiel recebe uma ordem. E agora ele profetiza aos 4 ventos, não é isso? E os ossos começam a ter um ruído, um barulho, um reboliço, e os ossos começam a cada um se juntar ao seu próprio osso. Vocês conseguem imaginar isso? Que coisa extraordinária? Ele está num vale lotado, abarrotado de ossos. E os ossos estão... Aquilo é um caos total. E cada osso se agrupa ao seu próprio osso. E ele começa a se juntar, surgem os nervos, não é isso? Tendões, pele, carne, pele. Ganha toda a estrutura de um ser humano, mas está faltando alguma coisa. Está faltando o espírito, né? Deus dá uma segunda ordem ao profeta para ele profetizar o espírito, para o espírito entrar naqueles corpos até então. Ezequiel profetiza, o espírito vem e aqueles corpos se tornam um exército numeroso, grande e extremo. E aí o Senhor revela o que significa aquela profecia. Fala assim, olha, o povo de Israel disse, nós estamos cortados, para nós não tem mais jeito, acabou. A gente está fora. Mas o Senhor fala assim, vocês são igual a esse povo aqui, essa visão aqui. Eu posso dar vida para vocês de novo. Tá? Então, casa de Israel, olha o que eu posso fazer, olha o que eu fiz aqui. Com vocês é a mesma coisa. Olha a promessa de restauração que Deus está falando por meio de Ezequiel. Vocês estão sequíssimos. Vocês estão mortos. Tem mais nada. Mas eu consigo trazer de volta à vida aquilo que está morto. Tá? Então, a promessa é isso, a gente lembra. Só que agora, Deus ele vai falar com o profeta mais uma situação. Ele vai dizer, Ezequiel, pega duas varas, 2 cajados. Um cajado em nome de José e um cajado em nome de Judá. Um cajado que representa Efraim e um cajado que representa Judá. Ezequiel, você vai juntar os dois na sua mão. E vai fazer um só. Isso está na continuidade de Ezequiel 37. Tá? E quando ele junta os dois, o Senhor fala que vai haver um único povo. E fala que vai haver um único pastor sobre esse povo, dentro desse contexto. Fala assim, nunca mais Judá vai ter problema com Efraim. E nunca mais Efraim vai invejar Judá. Mas agora eles serão um só na minha mão. E o meu príncipe Davi, o meu servo Davi, governará sobre eles. Mais uma vez ele usa essa linguagem pastoral, né, de Davi estar ali pastoreando as ovelhas.
e esse povo está reunido em uma única nação novamente, que estaria debaixo da autoridade desse descendente de Davi, que nós já falamos que é o Messias. Tudo bem? Tá? É interessante, né? Porque nunca foi da vontade de Deus e a nação de Israel se dividisse. Ela se dividiu por conta de pecado mesmo do povo, né? Então, quando nós vimos isso aqui lá na história, né, de Israel, nós ficamos tristes, né, com aquilo que aconteceu naquela divisão dos reinos, né? E até porque cada um foi para o seu lado e cada um pecou, né, a sua própria vontade. E aqui vendo aqui uma promessa, uma profecia, né, de restauração dessa comunhão novamente, né? E isso é maravilhoso para nós constatarmos isso. Olha aquele trechinho no final lá, ó. Não existe situação morta demais para Deus. Não existe um problema muito grave, né? Olha, isso aqui é gravíssimo, isso aqui não dá para resolver. Para Deus não tem isso. Não tem. Tudo pode ser restaurado pelo poder do Senhor. Não existe. A gente que tem isso. A gente olha para uma situação e fala assim, não, isso aí não dá não. Não, isso aí não dá não. Não dá não. Mas para Deus não existe isso. Não existe impossibilidade, né? Às vezes a gente coloca na nossa cabeça que existe, mas para Deus não. Ele faz o que ele quer. E ele testa Ezequiel nessa visão do Vale de Ossos Secos exatamente com esse conceito. Porque para a visão de Ezequiel, irmão, se sou eu lá, eu falo assim, Senhor, é complicado. Ô, Hélio, esses ossos secos podem viver? Talvez eu não fosse tão sábio igual Ezequiel. Ah, Senhor, vai ser difícil. Vai ser complicado, Senhor, porque tá difícil, tá muito embolado isso aqui. Tá muito complicado. Eu não tô nem sabendo que osso que é esse, o negócio tá meio esquisito aqui, Senhor. Eu acho que não dá não, hein? Aí ele ia dizer para mim, homem de pouca fé. Igual ele falou para os discípulos algumas vezes, né? Mas Ezequiel, não, Senhor, tu sabes. A vida e a morte estão na mão do Senhor. O Senhor que sabe. Se o Senhor disser que dá para viver, dá. Se o Senhor disser que não dá, não dá. Tu sabes. Ezequiel, então abre a boca. Que eu já dei uma ordem. Profetiza. Vai. E aí, meu irmão, quando a ordem vem de cima, não tem jeito. Vai acontecer. Então, a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Nós cremos nisso, né? A palavra do Senhor não cai por terra. Isso foi falado lá na época de Josué, quando o povo entrou na terra, assim, nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra. Nenhuma, não cai. Se o Senhor fala que vai, o negócio vai. Tá? Então, se Deus fala que vai restaurar o seu povo, que... Ah, irmão, mas não tem como não. Ó, a nação de Israel, até me ajuda aí, 1943. Até 1943, se eu não estou enganado aqui, Israel não era nem nação mais. Né? Desde a época lá de Roma, Israel não era nação mais. Mas teve a comissão, teve a ONU, teve um brasileiro bom de jogo lá, Oswaldo Aranha, né? Falou assim, ó, não, eles vão voltar a ser povo de novo. E aí o profeta Isaías fala, tem como uma nação nascer num único dia? Tem. Tem ou não tem? Tem. Percebe? Então Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Tá? Então Deus, ele levanta ou ele abaixa. Isso aí está na mão dele. Tá? Ele que vai fazer isso. Então, para mim não dava. Ah, não tem como não. Mas para ele tem. Ele faz. Outra coisa interessante de notar aí, né? Jeremias diz, tu sabes, Senhor. E aí Deus diz, então você vai participar disso, profetiza. É uma profecia também para a igreja, né, irmão? Sim. Porque o poder está nas mãos de Deus, mas o profeta, e no caso estou falando da igreja, nós como igreja somos os instrumentos de Deus para profetizar a vida, né? Então é interessante repetir também por esse lado. Né? Abre a boca, Ezequiel. Exatamente isso. Tá claro até aqui, irmãos? Tá tudo bem? Os irmãos de casa, tá tudo bem? Se o sujeito não acreditar nisso, porque o próprio Jesus disse, o que veio do céu? Jesus veio do céu. E ele disse, haveria alguma coisa impossível para meu pai? Então, gente, eu não posso vacilar num negócio desse.
Ele veio de lá, o único que veio de lá, chegou aqui e disse, haveria alguma coisa impossível para meu pai? Então Deus é aquele que pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Então não tem como questionar. Não tem como. Não tem como questionar. Isso é maravilhoso, né? E a gente vê isso desde a época dos profetas, e isso vai culminar no futuro, num futuro não muito distante, né? Quando o Senhor se manifestar, julgar, vencer todos os inimigos. A gente sabe que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, o Senhor tem... O plano de Deus está todo traçado. Já está tudo certo. Só que o Senhor é longânimo, né? Então, ele vai dando tempo para as pessoas ouvirem, se arrependerem, o evangelho ser anunciado. Mas vai chegar um momento em que tudo isso aqui, que já está traçado, já está escrito, vai acontecer. Tá? O que Ezequiel viu, parcialmente já aconteceu, mas tem coisa para acontecer ainda. A gente vai falar daqui a pouco, né? E a gente vai avançando. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o bloco 4. Gog e Magog. Olha, esses capítulos são difíceis, hein? Tá? Existem interpretações distintas sobre isso aqui. Várias pessoas vão falar coisas diferentes. Mas eu vou pegar o ponto de concordância para não complicar a vida de ninguém aqui, que essa não é a intenção, tá? Então, o que eles concordam? As forças do mal muitas vezes parecem invencíveis, tá? Imbatíveis. Não tem como vencer. Isso aí vai triunfar, o governo do mal vai triunfar, o governo maligno vai vencer, mas não é assim. Deus intervém, olha só, sem que Israel precise vencer pela própria força. Capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel. A vitória pertence ao Senhor. Nenhum inimigo pode impedir os planos dele. Nenhum, tá? Esse pensamento de Gog e Magog, irmão, isso é algo que vai acontecer nos últimos dias, tá bom? Para eu não precisar aprofundar tanto aqui, mas é uma visão que Ezequiel tem de que Deus, nos últimos dias, vai levantar do norte de Israel um inimigo contra o povo de Deus. E o nome desse camarada é Gog, príncipe de Magog, Meseque, Tubal. Pastor, não estou entendendo nada. Calma, vai dar certo. Calma que vai dar certo. Tá? Então, o que a gente está querendo mostrar aqui, irmãos? O que a gente está querendo mostrar aqui? O que Deus mostrou ali para o profeta? Vai se levantar esse inimigo, tá? Esse inimigo, ele vai reunir gente de todo o povo. Quando eu falo todo o povo, eu falo do mundo todo, tá? Para atacar a nação de Israel. E Deus, o próprio Deus, vai intervir. O próprio Deus vai salvar o seu povo, tá? E isso tem a ver com a manifestação do Messias, tá bom? O que eu posso falar por enquanto é isso, tá? Para não entrar tão profundamente, porque escatologia você não sabe que dá briga para todo lado, né? Mas só para a gente poder compreender isso aqui. Então, no final dos tempos vai acontecer isso. Pastor, mas como é que é isso? A gente vai ter que fazer um apanhado de vários profetas aqui, tá? Para a gente poder entender isso. A gente está vendo isso em Ezequiel, a gente vai ver isso em Zacarias, a gente vai ver isso em Daniel, tá? A gente já está em Daniel já, né? Então já fica ligado, a gente que já entrou em Daniel, que a gente vai entrar daqui a pouco no sonho do rei. Vamos chegar lá. Quando a gente chegar lá, tem relação com isso aqui também, tá bom? Então, o que a gente precisa compreender? Deus vai levantar esse camarada e vai abater ele, tá? Eles vão atacar a cidade de Jerusalém, o Senhor vai mandar fogo do céu e vai derrotar todas essas nações que se levantarem contra o seu povo. O próprio Deus vai fazer isso, tá? O próprio Deus. E está muito descrito nos capítulos 38 e 39. Pastor, como é que a gente vai confirmar isso? Vai demorar um pouco. Mas quando chegar em Apocalipse, a gente vai confirmar isso aqui também de novo. Literalmente lá vai ser citado o nome de Gog, tá? Lá em Apocalipse. Então, quando a gente chegar lá, lembra desse nome, hein? Grava aí, anota aí, Gog. Gog e Magog. Quando chegar lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 20 ali, ou 21, a gente vai ver lá no finalzinho da Bíblia. A gente vai chegar lá e vai falar assim, ó, Gog e Magog, guerra de Gog e Magog. Vai chegar lá.
vai ser a grande ceia de Deus. Mas essa ceia não é a ceia para nós, não. Essa ceia é ceia para as aves, né? Para as águias, para os abutres. É um outro tipo de ceia, tá bom? No livro de Daniel, daqui a pouco nós vamos chegar lá, né? Acho que nós estamos lendo no capítulo 6 hoje, né? Isso. Mas aí, a partir do capítulo 7, vai começar a aparecer bicho, animal, de chifre para tudo quanto é lado. E vai ter ali essa parte de Daniel escatológica, né? Vai ter as partes de escatologia próxima e as futuras também, que vai mesclar juntamente com isso aí que o profeta Ezequiel já estava falando. Então, aproveitem e fiquem ligados nisso. Quando passar ali, a partir do capítulo 7 em diante, 8, 9, 10, nós vamos ver essas coisas todas que tem profecia, né? Para o tempo do fim também. O que a gente está trazendo, irmãos, para os irmãos de casa também, para os irmãos aqui, é que a Bíblia ela está conectada. Tá? É importante a gente entender isso. A Bíblia está conectada. Claro, alguém que está lendo a Bíblia a primeira vez, tá? Por isso que a gente não está aprofundando tanto. Quem está lendo a primeira vez, a pessoa vai entender tudo muito literalmente, né? Não vai conseguir, às vezes, extrair a verdade espiritual por trás da visão. Isso demanda um pouco de tempo, né? De profundidade. Mas a Bíblia explica a Bíblia, né? A Bíblia revela a Bíblia. Então, é assim que funciona. Para eu entender, eu falei de Apocalipse aqui, para eu entender Apocalipse, eu preciso entender Ezequiel. Para eu entender Apocalipse, eu preciso entender Zacarias, né? Para eu entender Apocalipse, eu preciso entender Daniel. Então, eu preciso ir lá, eu estou lá na frente, mas eu preciso voltar lá atrás para poder buscar isso. Ah, quando eu leio Apocalipse, eu preciso entender sobre o tabernáculo, preciso entender sobre o templo. Aí eu tenho uma chave, percebe? Eu tenho uma chave que ela vai abrindo a resposta. Quando eu leio sem conectar, fica tudo obscuro para mim. Mas quando eu leio com a chave na mão, eu sempre falava na congregação lá com o óculos, né? O óculos profético. Você botou o óculos profético, você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. Não, mas calma aí. Gog e Magog. Onde é que eu já li isso antes, né? Tô lendo Apocalipse, Gog e Magog. Eu já li isso em algum lugar. Ah, foi lá no profeta Ezequiel. Vamos ver o que o profeta Ezequiel está falando? Ah, vai ser como nos dias de Ló. Como é que eram os dias de Ló? Vamos entender como é que era? Ah, tá. Vai ser como os dias de Noé. Entendi. Né? Eu preciso ir lá nos dias de Noé, né? Preciso ir lá nos dias de Ló. É assim que eu consigo abstrair a mensagem, é assim que eu consigo entender o que Jesus queria dizer. Olha, quem estiver em cima do telhado não desça, hein? Ore para que não seja no dia de sábado. Né? Já estou dando uma mensagem aqui mais lá na frente. Olha, o profeta Daniel, Jesus cita o profeta Daniel, sabia disso? Jesus cita o profeta Daniel. Quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem leu, entenda. Ah, meu irmão, então tem que entender. Eu vou lá ler. Eu vou ler. Né? Se o Salvador está mandando eu ir ler, então eu vou lá e eu vou ler. Então, é assim que funciona. É por isso que a gente está aqui nesse estudo. Para a gente conseguir ler, compreender e botar em prática. Tá? Então, essa é a intenção. Tudo bem, irmãos de casa? Alguma dúvida? Tudo bem? Está todo mundo entendendo? Que bom. Os irmãos aqui querem fazer um comentário, uma questão. Tudo bem? Então, vamos avançar. Graças a Deus. Irmãos, assim, eu estava muito ansioso para chegar no livro dos profetas, tá? Porque são livros que contam histórias também, né? É um livro, não deixa de ser histórico de um certo ponto de vista, mas por que eu queria chegar bastante no livro do profeta? Não só por causa dos dias que eu estou fazendo, não. O pastor Natal, ou o Michael, ou outro irmão que ministrar aqui, eu gosto muito desse conteúdo, porque a gente aprende muito, né? Então a gente observa ali e fala assim, não, o que esse profeta quis dizer? O que essa mensagem significa? O que Ezequiel está falando quando ele fala sobre um vale de ossos? Poxa, mas e esse cajado reunido aqui na mão de um único pastor? Ah, para que pastor é esse? Eu tô igual o eunuco ali com o Felipe. Eu tô querendo entender o negócio.
Mas não me explica aí, o que é isso? Ele foi levado como um cordeiro mudo diante do Criador, não abriu a sua boca. Rapaz, ele está falando do profeta, ele está falando de outro homem. O que esse homem está falando? Me diz aí, rapaz. Eu vou te explicar. Rapaz, é tão bom quando a gente entende, né? O Espírito Santo clareia a nossa mente. Entendi. Essa é a verdade. Entende? Deus falou assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, eu quero aprender, eu quero saber a verdade. Sou curioso, não consigo resistir. Eu quero aprender, não consigo. Quero entender. Então, a gente precisa entender, conhecer e prosseguir em conhecer, né? Já dizia o profeta Osés. O bom disso aí é o seguinte, porque aqui você lendo, compreendendo e entendendo é uma coisa. Aí eu não sou um pouco cético nesse negócio, porque eu vejo os irmãos, aqui, aconteceu aqui. Então, eu digo, esse irmão não conhece nada disso aí. Ele pegou esse versículo isolado e está metendo couro na igreja aí, mas ele não entende nada. Ah, se todo mundo quisesse aprender e entender, não seria bom? Seria ótimo. Então é assim, dessa forma. É. Exatamente. Quer comentar, pastor Natal, também? É muito importante. O pastor ele falou, é importante, irmãos, porque nós queremos conhecer o Senhor, saber quem Ele é, né? E só tem como saber quem Ele é buscando Ele na palavra, né? E aí Ele se revela para nós, né? A gente começa a aprender como que é o caráter de Deus. Poxa, eu infelizmente não estava aqui, mas eu acompanhei depois, né? Quando os irmãos estavam ensinando sobre o profeta Jeremias. Poxa, irmão, não dói o coração de vocês quando vocês leram o livro de Jeremias? O meu povo fez duas maldades. Me abandonou, virou as costas para mim. Eu que sou um manancial de água viva. Olha só o que Deus estava falando. E cavou cisterna rota. Cisterna que não pode reter as águas. Olha só o que Deus estava falando. O meu povo não virou o rosto, virou as costas para mim. Olha, ele, por meio de boca de Ezequiel agora, né? Poxa, Jerusalém, você era uma pessoa abandonada. Você estava morrendo ali, eu peguei você. Isso é Deus falando, né? Eu cuidei de você, te alimentei, você cresceu, eu me casei com você, ele dando um exemplo ali, como se fosse um marido, com uma esposa, mas você me traiu, você buscou os amantes, e Deus ele começa a falar, igual um homem querendo a sua esposa ali, por que você fez isso comigo? Né? E Deus ele falando ali, fala assim, como é que pode esse um Deus tão grande se humilhar assim? Né? Para buscar aquilo que ele ama, né? Irmãos, esse é Deus, né? Olha o amor que ele tem. Então, fala assim, não, volta para mim. Poxa, eu vou te... Poxa, sou eu ali, não, eu quero mais nada com esse povo, não, rapaz. Mas Deus fala assim, não, eu vou restaurar vocês. Vou colocar minha lei no coração de vocês. Vocês vão ver só. Eu vou colocar minha lei no coração de vocês. Vocês nunca mais vão profanar o meu nome. Não vão fazer isso mais, não. Porque agora eu tiro o coração de pedra e coloco um de carne. Então, olha só, eu falei igual o pastor Eli, se eu não fosse cristão, eu queria ser cristão de novo. Eu choro quando ele diz assim, reúne vocês e vamos fazer na minha palavra, vamos fazer uma reunião e vocês expõem o que eu fiz com vocês para vocês fazerem isso comigo. Eu não aguento aquilo ali, não. Não aguento aquilo ali, não, de jeito nenhum. O coração fica apertado. Né? Não aguento, não. Ele se rebaixa muito, né? Um Deus. Ele diz, o que eu fiz com vocês para vocês fazerem isso comigo? Eu digo, meu Deus, Deus é demais, rapaz. Como é que pode um negócio desse? Tá bom. O amor não tem como comparar. Botou o pastor Natal para O amor de Deus é um amor que não tem como nenhuma comparação para fazer. De tal maneira que o seu filho, ele fez conosco como deu o exemplo da galinha que trouxe todos os seus pintainhos e protegeu, e depois o povo fez tudo aquilo com ele. A gente fica até com o coração apertado mesmo, né? Eu, quando li esse livro, eu sou igual o pastor também. Eu fico, às vezes, dá uma vontade de chorar. Falo assim, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Como é que a gente, às vezes, é tão pesado, tão ruim, né? E Deus ali sempre querendo atrair o seu povo. Fica comigo. E o povo rejeitando ele.
Realmente é duro. Mas esse é o nosso Deus, é um Deus misericordioso. Esse é o nosso Deus. Bom, vamos lá. Ficou clara a questão aqui do Gog e Magog? Eu sei que, claro, 100% vai ficar complicado agora, né? Alguém levantou a mão aí, ó. Acho que foi a Maiara. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Refletindo nesses últimos livros aí, Jeremias, Ezequiel, muitas das vezes eu me encontro assim, até um pouco triste, né? Porque eu fico até emocionada de falar, porque muitas das vezes a gente fala para nossa família, fala para nossos amigos, né? As pessoas ao nosso redor sobre Deus, e é uma realidade que não é muito distante, né? A gente tem amor por Deus, a gente se doa, né? Lê a palavra, faz as coisas de Deus com amor. E a gente, às vezes, quer transferir esse amor, né? Fazer com que as pessoas entendam, né? Basicamente, a metade do que a gente sente por tudo que a gente faz por Deus, né? Eu sei que não é nem nada do que Ele fez pela gente, mas muitas das vezes a gente quer falar, mas muitas das vezes a gente é coagido, a gente é ignorado, a gente sofre preconceito pela nossa religião, né? E lendo esses últimos livros, né, muitas das vezes eu me sinto como se fosse um profeta, né? Que a gente fala e às vezes a gente parece que está falando para uma parede. Dá vontade de socar a cabeça da pessoa e falar: acorda, acorda. Jesus está voltando, procura ele, ama ele, mas a pessoa não quer nada com ele. Muitas das vezes me faz lembrar essa passagem, né? Que ele fala que ele não curou o umbigo, né? Pelo amor, pelo carinho, né? Da prostituição, né? Pelo amor, pelo carinho que ele teve, até comigo, né? E às vezes a gente, né? Acaba deixando de lado, né? Às vezes, só por dar uma desviada, assim. E esses últimos livros que eu li mexeu muito comigo em relação a isso, me sentindo às vezes solitária no meu meio, né? Porque eu tento falar, mas parece que não adianta. Mas eu entrego todos nas mãos de Deus, né? Que Ele sabe a hora certa de tudo. E é só isso. Amém. E é uma verdade, né? Porque às vezes a gente fala e a gente não é ouvido, né? O próprio Jesus falou e não foi ouvido, né? Por muitas pessoas também. E Ezequiel não foi diferente, senhor. 11 ele fala, ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos que receberam, deu-lhe o poder, deu o direito de ser chamado Glória a Deus. filho de Deus. Maravilha. É exatamente o que o pastor acabou de falar aqui. Vocês não querem? Tem alguém que quer. Tem alguém que quer, né? E agora e a gente é alcançado, né? O pastor falou, é maravilhoso. A gente é alcançado e Deus, ele, como eu falei aqui agora há pouco, Deus ele é longânimo, ele é paciente, ele vai dando tempo. Às vezes a gente acha que a pessoa, ela realmente está dura agora, mas lá na frente ela vai ser quebrantada e vai ser salva, tá? E tem o contrário também, tá? Tem a pessoa que hoje serve ao Senhor e ele lá na frente se endurece e ele vai ser condenado, tá? Eu sei que é triste dizer isso, hein? Mas é uma realidade, tá? O próprio Ezequiel, o Senhor fala isso com ele, tá? Ezequiel, você é o atalaia, hein? Você vai falar com o ímpio, se ele se converter e largar os maus caminhos, ele vai viver. Se ele não se converter, ele vai sofrer as consequências. Mas se o justo também abandonar a justiça e cometer a impiedade, a justiça que ele fez, ó, vai cair no esquecimento e ele vai pagar pela impiedade dele, tá? Então o Senhor, ele trata tanto com aquele que é justo e se torna ímpio, como com aquele que era ímpio e é justificado lá na frente, tá? Opa, só falar junto aí. Estranho que vai ser ouvir minha própria voz aqui. Deixa eu ver se é o meu microfone aqui. Não. Estranho, saiu. O som voltou a sair. Deixa eu... Senhor.
interessante na hora da oração, né? Ele falou uma coisa, olha, a gente fala para as pessoas e ela não está se importando agora, mas a palavra do Senhor, como uma semente, ficou plantada, ficou semeada. Lá na frente, isso vai surtir um efeito, né? Porque a palavra do Senhor não torna vazia onde faz o Senhor lhe apraz. Então, a irmã aí que falou que dá vontade, né? Fica triste, fica mesmo, mas não deixa de falar, continuamos anunciando, continuamos sendo um missionário, um evangelista, de anunciar a palavra de Deus, porque lá na frente você está plantando. Pode cair uma terra boa ou pode cair no meio dos espinhos, pedregais e não sobreviver, mas e está fazendo, vamos fazer a nossa parte. Amém. Vamos avançando, né? Vamos avançando. Vai dar tudo certo. O Senhor está no controle. Irmãos, vamos chegar no último bloco, que é o bloco 5, fala sobre um novo templo e uma nova terra, tá? Então vamos falar aqui um novo templo. Um homem mede cuidadosamente, lembrando que esse homem, ele é um homem diferente, né? Tem uma aparência até de bronze, tá? Segundo a visão do profeta. O homem mede cuidadosamente toda a estrutura. Tudo que ele vai medir ali demonstra o quê? Ordem, santidade e perfeição, tá? Então ele leva Ezequiel a uma montanha bem elevada e Ezequiel ele vai ter uma visão panorâmica ali da cidade e do templo, tá? Qualquer semelhança com o que acontece com João não é mera coincidência. João, o evangelista lá em Apocalipse, tá? Mas deixa o Apocalipse falar por enquanto. Vamos avançando aqui. Vamos lembrar do início do livro? Capítulos 10 e capítulo 11. A glória havia deixado Jerusalém. Tá? O povo pecou, nós já falamos sobre isso aqui. E agora a glória de Deus, lembra que ela vai saindo lentamente? Ela sai do Santo dos Santos, ela passa pelo lugar santo, passa pelo pátio, ela vai saindo até que ela vai para o Oriente e sai de Jerusalém e vai embora. Tá? Isso acontece ali no capítulo 10 e 11. Agora deixa Jerusalém. Só que agora no capítulo 43, ela volta. Olha que coisa maravilhosa. A glória de Deus, pelo mesmo caminho que ela saiu, ela retorna. Ela vem lá do Oriente e vem voltando para este novo templo. O que vai acontecer no capítulo 43? O pecado havia afastado a presença de Deus. Agora a graça traz de volta a presença do Senhor. Do templo sai um pequeno rio, inicialmente, né? Sai um pequeno rio debaixo do templo, perto do altar. E esse rio, ele cresce, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, e por onde ele passa, ele traz vida. Ele transforma tudo, e ele chega a desaguar no Mar Morto, e o Mar Morto volta a ter vida. Essa profecia também, em Ezequiel 47, ela é maravilhosa. Tá? Eu lembro, faz bastante tempo atrás, ó, mas eu lembro de uma pregação que o pastor Natal trouxe aqui, no dia de ceia, sobre Ezequiel 47, a torrente de águas purificadoras. Né? Então, eu trouxe aqui esse texto aqui no dia de ceia, e realmente é algo muito maravilhoso. Foi bem marcante, né? Bem profundo. Então, o que a gente entende aqui? Algo novo sendo feito. Tá? Algo novo, algo acontecendo. Mas o que isso quer dizer? Vai ter um novo templo de fato? Calma. Calma. Aqui também vai ter algumas interpretações baseadas em um novo templo real, literal ou algo espiritual em torno disso. Mas o foco não vai ser bem esse que a gente vai abordar aqui. Mas o que a gente quer trazer é o seguinte. Antes, era um templo natural em que o pecado estava dominando. Agora nós temos um templo onde a presença do Senhor está estabelecida, aonde Deus deu ordem para tudo acontecer, o próprio Deus determina tudo acontece conforme a vontade dele, e é um lugar santíssimo. Uma coisa que me chamou a atenção é, o que ficava no lugar santíssimo? Quem se lembra? Que elemento ficava no lugar santíssimo? A Arca da Aliança, né? A Arca do Concerto. Vocês repararam que nesse templo não tem arca? Alguém reparou isso quando leu? Que a arca não é citada em momento algum?
Sabe o que preenche ali? A glória. A glória, ela vem, ela preenche tudo. Não precisa de arca mais, porque a arca só simbolizava, né? Só que agora a própria glória de Deus, ela toma conta do santuário. Não precisa mais de um elemento físico ali apontando para a glória de Deus, sendo que ela mesma já está presente ali. Tá? Então é algo bem maravilhoso que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse capítulo. O homem que está com Ezequiel, ele mede toda a estrutura do santuário. E ele mostra alguns pontos para Ezequiel. Ele vai mostrar as portas, ali ele avança para a cidade, ele fala sobre a estrutura da divisão de terras em volta do santuário. Isso também é algo que me lembrou muito o tabernáculo. Não sei se vocês, quando leram, tiveram essa percepção. Porque o povo, quando estava no deserto, caminhando em direção a Canaã, a configuração deles era algo muito parecido com essa configuração aqui. Tá? Só que lá, o tabernáculo, ele é um templo móvel. Né? Ele aponta para uma jornada, né? Ele aponta para uma caminhada, para uma direção que você está indo. Já que não, aqui a gente está falando de algo fixado. Está falando de algo permanente, algo definitivo. Só que há uma configuração. E no centro dessa configuração, o que está lá? A presença de Deus. A glória de Deus. A casa de Deus. O santuário de Deus. Tá? E eu falo de novo, qualquer semelhança com o que João vê lá na frente, não é coincidência. Tá? João vai dizer, eis o tabernáculo de Deus com os homens. O próprio Deus vai habitar no meio deles. Tá? E é o que está acontecendo aqui em Ezequiel. Quando tem essa nova configuração do templo, do santuário ali, e de toda aquela terra ali em volta do templo. Algum comentário pelos irmãos? Jesus disse assim, ele vai apresentar o Pai a quem ele quiser. Será que Deus vai estar visível? Nós vamos ver como ele é, porque aí, nessas visões, ninguém vê ele. Verdade. Ninguém vê ele, né? Então, será que quando tiver esse templo e toda essa situação, vai ser conforme... Porque a arca representava Deus. E o negócio era tão perigoso que não podia nem botar a mão nela. Então, é o seguinte, será que nós vamos ali ver ele, ali na Nova Jerusalém, né? Nessa situação toda? Porque, em momento nenhum, a Bíblia me diz que nós vamos ver ele, não. Pelo menos não. Até agora, não. Quer comentar, pastor? Aquela parte de João que fala que o veremos como ele é. Acho que é lá nas cartas, não fala? Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, assim como ele é, o veremos. Não fala dele, não? Tem outra parte também que Jesus, ele diz, né, quem vê a mim vê o Pai. Então, essa questão de ver Deus é relativa, né? Mas uma parte que o pastor Hélio está comentando é dessa questão dessa visão agora do templo, mas que não tem a Arca da Aliança, né? A própria glória de Deus. E aí eu me lembro do profeta falando, né? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, mas não poderia ser o templo. Não poderia ser ele imaginando, não, vai ter um templo mais magnífico do que aquele templo de Salomão, não, porque ele não está falando desse tipo de glória, né? Desse tipo de casa. E aí leva a gente a pensar muito além, né? Eu acho que a gente vai ver, porque acho que em Apocalipse mesmo fala que ele ia descer e habitar nessa terra, na Nova Jerusalém, junto com os homens. Por que ele ia se ocultar? Se eu soubesse que os irmãos iam comentar toda essa parte, eu tinha ido mais rápido. Depois a gente vai estudar esse livro aí, irmãos. Já propus para o pastor Natal, para o pastor Wilson, para a gente pegar, no período, às vezes, de escola bíblica, a gente vai estudar uma revista, estudar um livro profético, né? Um livro bíblico, para a gente poder ganhar, porque 1 hora aqui é muito pouco, né, pastor? Mas a gente comentar aqui durante 2 semanas um livro, a gente consegue falar bastante coisa, hein? Mas é uma ideia, tá nascendo, né? Mas vamos chegar lá.
Então, o que a gente está vendo aqui? A gente vai chegar em Apocalipse daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega lá no final do ano. Né? Mas o que a gente está observando? A gente fechar já que deu 9 horas. Né? Ezequiel, ele tem uma visão de algo realmente extraordinário ali. E Deus está no centro de tudo. O povo está em volta, né? No centro ali da configuração do povo, da terra dividida, é o santuário, e no centro do santuário é a glória de Deus. Então a gente começa a entender que o lugar é santo. É santo porque Deus está ali. Né? É santo porque o Senhor se faz presente. E o Senhor chama sacerdotes. Assim, irmãos, se a gente aprofundar na parte espiritual disso aqui, Jesus falou assim, aquele que crê em mim, do seu interior, ó, não vou entrar nisso não, que não dá tempo, tá? Mas é algo profundo, a gente está falando de coisas grandiosas aqui. Não estamos falando, esse rio, por onde ele passa, a vida vai dando vida. Por onde ele passa, vai dando vida em tudo, tá? Esse rio está fluindo no interior. E nós somos casa de Deus, somos o templo de Deus. Então, vai conectando as coisas aí, para ver aonde a gente vai chegar, tá? Então, o que a gente está entendendo? Deus, ele tem um novo homem para formar, tá? Ele tem uma nova humanidade para formar. E essa nova humanidade, Deus habita com ela. Deus está com ela. Deus limpa dos seus olhos toda lágrima, todo choro, toda dor, toda tristeza, né? E João, olha, irmão, não tem como eu falar isso aqui sem citar o Apocalipse, né? João está dizendo assim, eu estou vendo um rio. Eu posso fazer metade da parede também. Estou dando esse pequeno spoiler para vocês aí. Estou vendo um rio, ele está fluindo do trono. Ó, estou vendo uma árvore. Árvore da vida, né? As folhas dela é para a saúde das nações. Olha só. E agora Ezequiel está dizendo o seguinte, estou vendo um rio. Estou vendo uma árvore. E, rapaz, tem saúde para os povos. Ué, eles estão falando do quê? Estão falando da mesma coisa. Tá? Então, o que Ezequiel está vendo, João vai ver de forma mais intensa lá na frente. Já estou passando essa dica para você fazer essa conexão. O que Isaías viu, o que Ezequiel viu, o que Jeremias viu, o que outros profetas estão vendo, é algo que vai culminar na presença real e completa de Deus no meio do seu povo. Tá bom? Fechando o bloco 5, essa imagem aparece em Apocalipse 22, como eu acabei de falar, o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Irmão, eu não consigo. Vai aquecendo aqui dentro, vai ficando... Vai me dando um negócio. Me perdoa, irmão, não consigo. Né? Eu vou me lembrando das coisas aqui, e é algo muito maravilhoso, porque a cidade não tem templo. Ezequiel está vendo um santuário, mas a cidade não tem templo. João vai dizer que a cidade não tem santuário. Por quê? Porque o Cordeiro é o santuário. Mas vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. O negócio é profundo. O negócio é profundo. Então, olha só o que ele vai dizer. O rio da água da vida, em Ezequiel, ele sai do santuário, né? Em Apocalipse, ele sai do trono do Cordeiro. Olha só, a repartição da terra é organizada de maneira santa. O que está no centro? O templo, o sacerdote, a cidade. Isso lembra a organização do povo no deserto, como a gente falou. O princípio é igual, ele permanece. Deus, ele está centralizado no meio do seu povo, tá bom? E o livro termina dizendo, olha só como é que o livro acaba. O nome da cidade será O Senhor está ali. Olha só como é que é o nome da cidade. O Senhor está ali. O Senhor está presente. O Senhor mora nessa cidade. E é lá que ele vai morar, e é lá que eu vou morar também. É lá que nós vamos morar também. Amém, irmãos? Perdoa aí o pequeno atraso, mas deu para a gente fechar. E eu já quero agradecer a oportunidade de ouvir para o pastor Wilson, em nome de Jesus.